Você acordou hoje de manhã com um alarme. Verificou o celular antes de colocar os pés no chão. Tomou café numa cozinha iluminada por luz artificial enquanto lia notícias de pessoas que nunca vai conhecer, sobre lugares que nunca vai visitar, sobre tragédias que não têm nada a ver com a sua sobrevivência imediata. E em algum momento do dia, talvez já tenha acontecido hoje, sentiu uma ansiedade que não conseguiu explicar. Um cansaço que o sono não resolve. Uma sensação de que algo está errado, mas você não sabe o quê. E se eu te dissesse que esse mal-estar não é seu? Que ele não é um defeito de personalidade, não é fraqueza, não é o sinal de que você precisa se esforçar mais, ou descansar melhor, ou meditar por mais tempo? E se eu te dissesse que o que você sente é o som de um sistema com 300 mil anos de idade, tentando funcionar num mundo que existe há menos de 200? Você não está quebrado. Você está deslocado no tempo. Os antropólogos têm um nome para isso, chamam de mismatch evolutivo. O desencontro entre o ambiente para o qual uma espécie foi selecionada e o ambiente onde essa espécie agora vive. É o que acontece quando a biologia avança numa velocidade e a cultura avança em outra completamente diferente. E no caso dos seres humanos, essa distância nunca foi tão grande quanto agora. Seu cérebro, o mesmo que você usa para ler mensagens, tomar decisões no trabalho, se preocupar com o futuro, sentir ciúme, procrastinar, dormir mal, esse cérebro foi esculpido ao longo de aproximadamente 300 mil anos de evolução na savana africana. Em ambientes onde o maior perigo era um predador, onde o grupo social tinha no máximo 150 pessoas, onde o futuro significava a próxima chuva, a próxima caçada, o próximo inverno, onde a informação disponível era apenas a que existia dentro do alcance dos seus sentidos. Esse é o hardware que você carrega. E o mundo que você habita não tem nada a ver com ele. Os cientistas chamam o primeiro grande capítulo dessa história de A Mente da Tribo. E ela explica mais sobre o seu comportamento do que qualquer teste de personalidade jamais explicaria. Por 300 mil anos, o ser humano viveu em grupos pequenos e fechados. Grupos onde todos se conheciam pelo nome, pela história, pelo cheiro. Onde a sobrevivência individual dependia completamente da sobrevivência coletiva. Nesse contexto, o cérebro desenvolveu um sistema de monitoramento social extraordinariamente sofisticado, capaz de detectar microexpressões faciais, mudanças sutis no tom de voz, desvios mínimos na hierarquia do grupo. Robin Dunbar, o antropólogo evolucionário da Universidade de Oxford, passou décadas estudando esse sistema. Ele descobriu que o tamanho do neocórtex humano, a camada mais recente do cérebro, correlaciona diretamente com o tamanho dos grupos sociais que a espécie consegue gerenciar. E o número que esse córtex foi calibrado para processar é em torno de 150 pessoas. Hoje, você tem acesso a bilhões. Seu cérebro não foi construído para ignorar ninguém. Ele foi construído para monitorar, avaliar e se posicionar em relação a cada membro do grupo. E agora, ele tenta fazer isso com 8 bilhões de estranhos. Não é de admirar que você se sinta exausto depois de 30 minutos de redes sociais. Você não está sendo fraco. Você está pedindo para um sistema calibrado para 150 pessoas processar o equivalente a 10 mil tribos ao mesmo tempo. O segundo capítulo é o que os neurocientistas chamam de o viés do sobrevivente ansioso. Imagine 2 ancestrais seus. Um deles era otimista por natureza. Quando ouvia um som no arbusto, assumia que era o vento. Relaxava, ficava presente, aproveitava o momento. O outro era ansioso. Quando ouvia o mesmo som, entrava em alerta. O coração acelerava, o cortisol subia. Ele estava pronto para correr ou lutar antes mesmo de saber o que havia ali. Numa savana com predadores reais, qual dos dois sobreviveu com mais consistência? A evolução não seleciona felicidade. Ela seleciona sobrevivência. E por centenas de milhares de anos, a ansiedade foi uma vantagem competitiva brutal. Os indivíduos que superestimavam ameaças morriam com menos frequência do que os que as subestimavam.
Os que ruminavam sobre erros passados aprendiam a não repeti-los. Os que antecipavam catástrofes futuras se preparavam melhor para elas. Você é o descendente direto dos mais ansiosos, dos que mais se preocupavam, dos que acordavam às 2 da manhã revisando cada decisão do dia. Essa não é uma patologia que você desenvolveu, é uma herança que você recebeu. O problema é que o sistema foi calibrado para ameaças físicas e concretas. E agora ele processa e-mails não respondidos, opiniões de desconhecidos na internet e cenários que existem apenas como possibilidades abstratas, com a mesma intensidade que seus ancestrais reservavam para leões. O terceiro capítulo toca em algo que pouquíssimas pessoas param para pensar. Os arqueólogos e psicólogos evolucionários chamam isso de o paradoxo da informação infinita. Por 300 mil anos, o problema do ser humano foi a escassez de informação. Você precisava saber onde estava a água, onde estavam os predadores, onde estava a comida. Informação era literalmente poder de sobrevivência. E o cérebro desenvolveu um apetite insaciável por ela. Um sistema de recompensa que libera dopamina cada vez que você encontra algo novo, surpreendente, inesperado. Esse sistema foi revolucionário. Foi ele que nos fez explorar, descobrir, inventar, e foi ele que as plataformas digitais aprenderam a sequestrar. O scroll infinito não foi inventado por acaso. Asa Haskin, o designer que criou o mecanismo, disse publicamente que se arrepende disso. Ele entendeu que havia transformado o instinto de forrageamento humano, a mesma compulsão que levava seus ancestrais a continuar explorando em busca de comida, num loop sem fim de busca por novidade digital. Seu cérebro não consegue parar de rolar a tela pelo mesmo motivo que não conseguia parar de explorar a savana. Porque parar, historicamente, significava morrer com fome. Mas aqui está o que ninguém te conta. O quarto capítulo é o mais silencioso. Os pesquisadores de bem-estar e evolução humana, pessoas como o Dr. Mark Leary da Duke University, que estudou décadas o que ele chama de o self simbólico, chegaram a uma conclusão perturbadora. O ser humano é o único animal que sofre não apenas pelo que acontece, mas pelo que imagina que vai acontecer. Pela versão de si mesmo que acredita não ser suficiente. Pelo futuro que teme e pelo passado que não consegue soltar. Isso também é uma feature evolutiva, não um bug. A capacidade de simular futuros possíveis, de imaginar consequências, de ensaiar cenários, de construir modelos mentais do que poderia acontecer, foi a maior vantagem cognitiva da história da evolução. Nenhum outro animal faz isso com a sofisticação que nós fazemos. É o que nos permite planejar, criar, antecipar. Mas esse mesmo sistema não distingue simulação de realidade ao nível fisiológico. Quando você imagina uma conversa difícil que ainda não aconteceu, seu corpo libera os mesmos hormônios do estresse que liberaria se ela estivesse acontecendo agora. Você vive, biologicamente, em sofrimentos que existem apenas como dados hipotéticos. E o cérebro não tem um botão de pausa para isso, porque na savana subestimar uma ameaça imaginada podia ser fatal. E agora, chegamos ao lugar mais importante de todo esse percurso. Se você chegou até aqui se reconhecendo em alguma coisa, na exaustão social, na ansiedade que não tem nome, na insatisfação que persiste mesmo quando tudo está bem, no overthinking que não para nunca, então eu preciso que você ouça isso com clareza. Você não está com defeito. Você está carregando um sistema extraordinariamente sofisticado, moldado por seleção natural ao longo de centenas de milhares de anos, que foi otimizado para um mundo que não existe mais. Cada coisa que você considera sua fraqueza tem uma origem. Cada padrão que te confunde tem uma lógica. Uma lógica antiga, profunda e incrivelmente coerente para o ambiente onde ela nasceu. O problema não é você. O problema é o descompasso entre o que você é biologicamente e o mundo que você foi colocado para habitar culturalmente. E esse descompasso tem apenas um nome honesto: ser humano no século XXI.
Então, a próxima vez que você sentir essa ansiedade sem causa, essa solidão no meio de uma multidão, esse cansaço que não passa, essa voz que diz que você deveria ser diferente, talvez valha a pena perguntar não o que há de errado com você, mas o que há de tão antigo,